Boa noite, meus irmãos. E o Senhor Jesus abençoa o coração de cada um de vocês. Vocês também através da internet. Que Deus abençoa a cada um no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir nossas Bíblias para 2 Coríntios, capítulo 4. 4 de 2 Coríntios, versículo 1. Deus abençoe o pastor Ivaí, que está viajando de Belém, juntamente com o irmão Diego Reis, para Brasília. De Brasília estarão viajando com o irmão Leandro Amaral para Franca. Deus abençoe a viagem de vocês, quase 40 horas na estrada. Há uma recompensa, né? Que Deus os abençoe. E sábado, se Deus quiser, a gente se encontra em Franca, né? O irmão Jonathan não pôde vir por causa do fazendo serão no serviço, mas domingo o irmão Jonathan vai estar aqui conosco, né? E eu vou estar em Franca. A gente recebeu o convite para estar presente na indicação do pastor, o novo pastor da igreja de Franca, né? Que vai ser escolhido pela igreja conforme a soberania local, conforme ensinou o irmão Brana. Com a partida do pastor Osmar, a igreja ali precisa urgentemente de um pastor, né? E a igreja vai escolher, na sua soberania, através do voto, e nós, pastores, né, estaremos ali para dar o apoio, né, para um novo pastor, a igreja, como sempre, né, é um novo membro no ministério, Ministério Quíntuplos, e nós estaremos ali em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, eu anunciei esse tema na internet hoje. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Vocês notem uma coisa, quando fala homem, todo homem está se referindo à mulher também, né? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Querido e amado Pai, toma esse pouco de pó nas tuas mãos e usa como o Senhor queira usar. Ajuda os teus filhos que estão na escuta da tua palavra, na expectativa. Senhor Deus, sabemos que o ministério continua, falando a mesma coisa, pregando a mesma mensagem, a mesma terceira puxada, na mesma unidade. Então, vindica o ministério que ficou, Senhor, depois da partida do nosso saudoso pastor Osmar. Pedimos que o Senhor vindique esse ministério, que nasceu do seu ministério. Os homens fiéis, instruídos por ele, conforme diz a mensagem. No nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu estava ouvindo o profeta de Deus esses dias,
E o irmão Brana diz que 20 minutos de uma pregação equivale por 8 horas de trabalho forçado. Imagina só, o irmão Brana às vezes pregava 2 horas, 1h30, 4 horas para deixar gravado. Às vezes, a gente pensava que era 1 hora, equivalia a 8 horas. O irmão Brana, não, 20 minutos. 20 minutos. Eu estava comentando em casa ainda, né? Porque aqui você é tomado por Deus. Não é o intelecto, não é o que você aprendeu no seminário, não, é a inspiração. Você vê que sobre o irmão Brana, quando o Senhor manifestava e vinha os discernimento, ele tinha que ser carregado depois para o carro. O seu filho tinha que sair com ele um pouco para ele voltar novamente a ser humano, né? Então, nós não estamos aqui trazendo um livro de filosofia, uma pregação sobre filosofia, nem sobre saúde. Quando você dá uma palestra natural, né, você fala sobre plantas, você fala sobre saúde, e eu creio que 1 hora equivale por 8, né? Mas quando você, o irmão Brana diz, quando você está trazendo a palavra de Deus, 20 minutos só. Eu, como tenho um problema da glicose, da diabetes, às vezes tem que ter um pouquinho d'água aqui, mas às vezes 40 minutos eu tenho que estar segurando que as minhas pernas estão doendo, eu tenho que sentar. Quando eu sento ali, vocês podem saber que está doendo as minhas pernas todas, né? Quando eu estou aqui em pé. Mas graças a Deus por tudo, né? Deus abençoa todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a causa dos problemas foram os líderes, né? Eu estava lendo a mensagem hoje do irmão Brana, o evangelismo do tempo final, até puxei nos crentes da Bíblia, né? Eu tenho ela, mas é muito livro e eles não estão ainda, eles não estão em ordem de data, né? Se tivesse em ordem de data eu teria achado, mas eu achei tão interessante isto, né? Os líderes levam o povo a se confundir, né? Os líderes, por quê? Porque o povo confia no seu líder, né? O povo adventista confia no seu líder adventista, o povo do Testemunho de Jeová confia no seu líder das Testemunhas de Jeová, o povo da Universal, da Mundial, assim sucessivamente, né? E é como também na política, né? O povo confia no seu líder, naquele homem que eles votam nele. E eles seguram nas suas promessas. Nós, como cristãos, não estamos nem direita nem esquerda, né? Nosso negócio é o centro da mensagem. Nós não somos políticos. Mas, falando de líderes, né? A mensagem de casamento e divórcio, parágrafo 15, o profeta disse: e agora novamente, gostaria de dizer que neste momento, sabendo que o povo se segura em suas palavras, eles fazem assim com o seu pastor, e eu tenho sido pastor, e ele se segura nas palavras do pastor como se estivesse entre a vida e a morte. Isso é no parágrafo 15, eu não estou lendo todo o parágrafo, mas o povo segura-se nas palavras daquele pastor. Se ele está certo ou se ele está errado, tudo depende da revelação que você tem. Por isso as Escrituras diz: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O homem que vos fala, ele é carne e osso, ele está sujeito a cair, a tropeçar, né? Ele tem suas fraquezas, mas o Deus que está nesse homem, esse Deus é o Deus do impossível, esse Deus não fracassa, né? Por isso esse tesouro está em vaso de barro.
Então, aquele pastor, ele tem que entender o povo nas suas dificuldades, nos seus problemas. Então, o que o pastor diz, o povo pega. O povo segura. O irmão Brana disse que ele segura nas suas palavras entre a vida e a morte. Porque você creu nele. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, naquele grande dia. É eles que vão dar conta. Agora, se você seguir o líder errado, você está perdido. Por isso você tem que ter a revelação. Você não pode ir pela simpatia, pelo afeto. Às vezes a pessoa vai pelo afeto, porque a mãe foi, o pai foi. Não, você tem que ter revelação. Por isso a porta é apertada, o caminho é estreito. Então, quando você assume, é como casamento, Quando você vem a Deus, é como você assume um casamento, porque nenhum juiz te casa, sabia disso? Nenhum pastor também te casa, ele só faz uma oração por você. Quem te casa é a sua palavra. É a sua palavra, porque o homem vale tanto quanto a sua palavra. É a sua palavra que te casa. Como é que você vai seguir um homem que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra? Você vai ficar confuso, vai ficar confusa. O profeta diz: se você casar com um homem que não presta, ou você vai endireitar ele, ou amanhã também você não vai prestar. Se você casar com uma mulher que não presta, ou você vai endireitar ela, ou amanhã também você não vai prestar, vai ser igual a ela também. É a mesma coisa também quando você escolhe um pastor. Se aquele pastor é mentiroso, trapaceiro, mulherengo, você não vai conseguir converter ele. Amanhã ele vai trazer o Espírito para a igreja, porque as igrejas têm Espírito. A igreja vai ter o Espírito do seu pastor. Se ele tem o Espírito Santo, a igreja tem o Espírito Santo. Se ele tem um espírito de entretenimento, é a mesma coisa daquele pastor que é músico, Geralmente toda a igreja é músico, toda a igreja canta, toca, é lindo, É o espírito da música. Eu não estou falando contra a música, eu estou dizendo, mas o pastor tem o espírito da música, ele é músico, ele também tem o Espírito Santo, traz a palavra de Deus. É lindo, aquela música bonita, como a gente tem aqui uma música bonita. Temos a mensagem, a verdadeira aqui que Deus tem trazido para nós. Então, na mensagem O Evangelismo do Tempo Final, parágrafo 121, ele diz assim: e amigos, sempre são os líderes. Em cada tempo, através da mudança de dispensações, são os líderes que têm atrapalhado todo o povo. Ele disse: não tem sido tanto culpa das pessoas, porque os líderes é que têm conhecimento. Eles é que têm conhecimento da palavra. Eles são para poder apaziguar, Eles são para acalmar, para trazer a paz. Se o evangelho estivesse firme no púlpito, onde ele pertence, como há pouco eu estava falando lá no Colégio Betânia com os luteranos, ele disse: irmão Brana, o que você pensa que nós temos? Eu disse, bem, aqui está o que isto é. Ele disse: qual a diferença entre esses pentecostais que você está falando e nós, os luteranos? Eu disse: a igreja pentecostal é a forma avançada da igreja luterana. Isso é exatamente correto. A terceira puxada é o quê? É a forma avançada da primeira e segunda etapa. Terceira puxada é porque avançou. Primeira e segunda etapa estacionou. Então, quando você tem a revelação da terceira puxada, você não fica aí parado, você avança. Avança na revelação, avança no conhecimento, avança no amor de Deus. Agora, se vocês tivessem ficado onde vocês deveriam estar, vocês seriam pentecostais também.
O problema é que os luteranos não avançaram. Por quê? Por causa dos líderes. Eles pararam ali e disseram, não, nós vamos ficar aqui como Lutero ensinou. Eles não sabiam que tinha algo a mais, porque falta de conhecimento da Escritura e luz da Escritura. Se eles tivessem luz da Escritura, eles iam ver que justificação depois a santificação. Hebreus 12 e 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Jesus falando com aqueles líderes, aqueles fariseus do seu dia, ele disse, errais não conhecendo as Escrituras. Porque ele disse, se vocês tivessem conhecido Moisés, vocês teriam conhecido a mim, porque Moisés falou de mim. Ele diz, crede pelo menos pelas obras que eu faço. Pelo menos pelas obras. E tanta coisa que tinha acontecido, né? Então, o 127. Porque, irmãos, a gente tem que ler a mensagem. A gente tem que pregar a mensagem. A gente não vem aqui para dizer meia dúzia de palavras para vocês através da internet. Vocês têm que saber o que está escrito. Mas a mensagem segue adiante. Israel seguiu a coluna de fogo. Onde ela parava, eles paravam. Onde ela ia, eles iam. A coluna de fogo está se movendo, sim. Agora nós encontramos que são os líderes que fazem isso. Os líderes sempre têm causado a confusão. Você pode ver que a primeira e segunda etapa, mesmo depois da morte do irmão Brana nos Estados Unidos, estacionou ali, esperando o retorno do irmão Brana para revelar trovões, novo nome, terceira etapa, visão da tenda, tudo aquilo que já tinha acontecido. Mas eles não avançaram. Eles ficaram na primeira e segunda etapa, não avançaram. Então, vejam, os líderes causaram confusão, porque liderança, mais do que um homem, um grupo de homens, Deus não trata com um grupo de homens. São opiniões diferentes, são ideias diferentes. Se eles tivessem ficado somente com aquilo que o irmão Brana tinha pregado, se eles buscassem Deus, nós não teríamos tanta confusão no mundo hoje, nem no Brasil. Você veja só como foi lindo nos anos 70. Pastor Joaquim, através do rádio, trazendo a mensagem. Todos atrás daquele líder, atrás daquela mensagem. Mas, de repente, começou a surgir líderes. Começaram a confundir o povo. Começaram a escutar vozes de fora. Aí começou a entrar o quê? O espírito da ressurreição isolada no Brasil. O pastor Joaquim estava trazendo uma mensagem bonita de evangelismo. Agora veja, quando vem João, Apocalipse 10, 8 a 11, mostrando para a igreja que a visão da tenda foi cumprida, que Jesus tinha vindo em 28 de fevereiro de 1963, que BRANHM é perfeito, é perfeição, que o homem que esteve entre nós não era Jesus, não era o Senhor Jesus, mas era o Senhor Jesus com um novo nome chamado William Branham. William Branham não era Jesus Cristo. Jesus Cristo estava nele, por isso ele tinha um novo nome. Então tudo isso foi esclarecido para nós. Tudo. Você pode ver que durante a sua vida nós estamos seguindo atrás dele, sem nenhuma dissensão. Tudo que estava discordando com ele caiu fora. Agora temos que entender a era de Esmirna, que quando o mensageiro vai, ele deixa homens instruídos, fiéis. Ele deixa um ministério para seguir o quê? Seguir aquilo que ele ensinou. Nós temos que seguir o que ele ensinou. Se nós começarmos a colocar nossas ideias,
nós vamos levar o povo a ficar confundido. É o que diz aqui o profeta. Agora nós encontramos que são os líderes que fazem isto. Os líderes sempre têm causado a confusão. Agora nós somos líderes. Eu sou líder do meu povo. Mas eu não tenho uma mensagem própria. O que eu tenho trazido para o povo é a mesma mensagem, é o mesmo ensinamento, é a mesma doutrina que João trouxe. Por isso hoje nós estamos nos sujeitando a quem? A um grupo de homens? Não. Nós estamos sujeitando a mensagem que o mensageiro, a era da noiva, trouxe para nós, que foi repetir, falar o que o irmão Brana foi proibido de falar. Domingo nós ouvimos ele falando sobre a soberania de uma igreja local. É a mensagem de uma só pessoa, nós vamos seguindo essa voz. Eu não posso pregar o contrário aqui. Você não pode pregar o contrário. Olhe o velho Datã lá atrás, no tempo da Bíblia. Por isso eu estou trazendo a leitura. Na dispensação da lei de Moisés, ele foi quem guiou a multidão mista. Gente, sempre tem uma multidão mista. Houve uma multidão mista que veio com o pastor Joaquim, eles causaram problema. Há uma multidão mista que vem através do ministério de João, eles causam problema. E eles buscam sempre uma liderança. Que o problema é depois da morte, não é quando está vivo. Agora, hoje nós temos que respeitar essa mensagem. Seguir essa mensagem, como nós fomos instruídos. Nem uma vírgula, nem um tio, porque o profeta disse que uma palavra mal usada trouxe o mundo nessa condição. Foi só uma palavra mal usada. Ele foi quem guiou a multidão mista. Datã foi Coré, quando Deus levantou seu profeta Moisés, e ele tinha a palavra do Senhor. Ele tinha 2,5 milhões de pessoas lá no deserto. E Jetro veio, o sogro de Moisés, e disse: olha, Moisés, isso vai te matar. Seu fardo é grande demais. Então o que fez? Ele disse: olha, escolhe homens idôneos, anciões. Então ele escolheu 70 anciões, porque o fardo, olha as suas palavras aqui, ó. Deus repartiu o seu espírito e colocou sobre 70 anciões, e eles profetizaram. Aquilo nunca enfraqueceu Moisés nem um pouco. Veja, Deus tirou do espírito de Moisés, o espírito profético, colocou nos 70, porque era muita carga. Era muita carga. E Moisés não se enfraqueceu com aquilo. E todos aqueles 70 profetizavam como Moisés. Falavam a mesma coisa. O único que não falou a mesma coisa foi Datã, Coré e Abirão. Porque eles eram contra a mensagem de uma só pessoa. Então, a mensagem de uma só pessoa é que o ministério quíntuplo esteja em unidade de fé. Hoje. Ele esteja em unidade de fé. Porque foi isto que João pregou. Foi o que João ensinou para nós. Agora, essa sua mensagem, ela está materializada na esposa. Ela está materializada no ministério quíntuplo. Então ele disse: Moisés, isso vai te matar. Mas Moisés sempre tinha a última palavra. Ele tinha os 70, mas Moisés sempre tinha a última palavra. Gente, nós podemos discutir tudo, nós podemos falar, mas a última palavra
é a palavra do mensageiro. A última palavra é de Moisés. Eles podiam julgar o que eles quisessem julgar, mas eles tinham que trazer a Moisés. E ali estavam Moisés e Arão tinha o peitoral, onde estava o Urim e Tumim. Aquele sonho que a pessoa tinha contava diante do sacerdote. E se aquelas pedras brilhasse, acendesse as luzes, veja que era um mistério tremendo. Você contava o sonho e aquelas pedras, as 12 pedras que estavam no peitoral de Arão, elas traziam as cores do arco-íris, confirmando que o sonho era verdadeiro, que aquela palavra era verdadeira. Agora, se as lâmpadas não acendessem, era um sonho de barriga cheia, sabia? Então, mas Moisés sempre tinha a última palavra. Então, a última palavra hoje é do mensageiro. Nós vamos ter uma eleição em Franca, por quê? Porque ouvimos o mensageiro trazendo a mensagem, repetindo a mensagem do irmão Brana, da ordem da igreja, da soberania da igreja local. A última palavra é a dele. Nós não temos que discutir mais nada. Nós somos um ministério com o mesmo espírito. Como o ministério de Moisés tinha o mesmo espírito de Moisés, porque foi tirado de Moisés e colocado nele. Foi tirado de João e colocado em nós. Que o Espírito é essa mensagem, é Deus. Porque ele tinha o que, Moisés? O assim diz o Senhor. Então João comeu o livrinho e profetizou. Profetizar é o assim diz o Senhor. Você não pode ir sobre um grupo de homens, 129, o evangelismo no tempo final. Se vocês querem ver essa mensagem, está no Busca dos Crentes da Bíblia. Você não pode ir sobre um grupo de homens. Nós somos um ministério. Mas não é cada um de nós vai ter uma ideia, meus irmãos. Pastores aí que estão me ouvindo. Não. A mensagem continua de uma só pessoa. Você sabe por quê? A mensagem virou uma coxa de retalho toda cortada, porque eles não ficaram com a mensagem de uma só pessoa, porque não tinha uma liderança. Não tinha um homem no qual Deus podia se materializar até o ano 2000. Aí um pregou uma coisa, Pierre Green pregou uma coisa, a Barnabé Garcia pregou outra, porque eles tinham saído da mensagem de uma só pessoa. Mas todos pregavam as mensagens do irmão Brana, mas com ideias diferentes, porque eram grupos de homens. E o irmão Brana diz que Deus não trata com grupos de homens. Nós somos os pastores. E vocês todos têm conhecimento dessa mensagem. Todos vocês que estão me ouvindo pela internet, dezenas e centenas de pessoas nessa hora na África, mas a palavra final é de João. Eu creio que vocês estão dizendo amém aí. Você não pode ir sobre um grupo de homens. Eu desafio em qualquer tempo. Se Deus alguma vez usou um grupo de homens, Ele usa um homem em cada tempo, porque dois homens têm duas opiniões. Um só homem, uma só opinião, uma só mensagem. Agora que Deus levou o homem, mas não levou o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma só pessoa. Essa mensagem que ficou para nós é a mensagem de uma só pessoa. Eu estou indo devagarinho, não quero pregar, me entusiasmar aqui, mas deixar os pontinhos para vocês. Esses são aqueles pontos que São Pedro disse, pontos difíceis que nosso irmão Paulo falou,
que os ignorantes estavam de tupa para a sua própria perdição. E eu digo, meus irmãos, a coisa tem que estar escrita, tem que estar na mensagem, para mim dizer amém. Quando se trata da mensagem, da revelação, o parentesco fica fora, a amizade fica fora. Vamos lá mais um pouquinho? Um só homem, isso é exatamente certo. Note agora que em cada dispensação tem sido desse jeito, porque todo caminho, em todo tempo, tem sido desse jeito. E lá se posicionou Moisés. Você sabe o que Coré disse? Ele disse: Moisés age como se ele fosse o único que pode pregar, o único que tem a mensagem. Foi o que Coré disse. Ele juntou um grupo com aquilo, mas foi o grupo da contradição, que depois São Pedro e o apóstolo Judas falam a contradição de Coré. Agora, tudo fora do que pregou o irmão Brana é contradição. Você pode ver que João usava até o tema que estava dentro da mensagem. Tudo fora do que João pregou é contradição de Coré. Ele acha que ele é o único que tem a mensagem. Então, nós, como o Ministério Quíntuplo, que representa a esposa, hoje o Ministério Quíntuplo representa a esposa. Nós temos que seguir a mensagem que ficou para nós. Josué entrou na terra com a mensagem de Moisés. Era a mensagem de um só homem. Agora veja, quando chega nos Juízes, eles se desviam da mensagem. Quando chega em 1 Samuel, eles já querem um rei. Vamos caminhar dentro da Bíblia. Eu não quero segurar vocês muito, mas tem muita coisa para falar aqui. Nós sabemos que o pilar de fogo está sobre ele, nós sabemos que aquela luz o segue, nós sabemos tudo isso, mas ele age como se fosse o único que tem a mensagem. Mas ele tinha, Deus já o chamou. Moisés tinha a mensagem. Veja que eles reconheciam tudo, o pilar de fogo, toda a vindicação, mas só não reconhecia que Deus tratava só com ele. Agora, até o rapto, nós temos que chegar com a mensagem de uma só pessoa. Não com a mensagem de um grupo de homens. Porque aí é denominação. Aí é confusão. Aí é marca da besta. Por isso eu bato e combato contra o espírito político. E não pode ter espírito político no nosso meio. Proselitismo, porque vamos gerar filhos duas vezes, filho do inferno. Está escrito aqui. Moisés não pretendia aquilo. Ele não pretendia que fosse daquele jeito. Ele estava tentando corrigir o povo. Há ideias demais. Tinha ideias demais no meio do grupo. Entre o povo. Isso não pode se criar no nosso meio. Nos dias do pastor Osmar, ele dizia: se você crê diferente, é melhor você sair. Você vai encontrar nas fitas. Ele disse: se você crê diferente, arruma sua trouxinha e vai embora. Porque aqui nós estamos numa unidade, todos dizendo a mesma coisa. E aqui eu não tenho uma mensagem, nenhum dos pastores tem uma mensagem, é seguir o que foi deixado. Não importa que estão em fita, em CD, em DVD, VCD, MP3, foi o que foi deixado. Então o ministério tem que trazer o que foi deixado. É assim o ministério de Jesus seguiu com a mensagem,
mais avançada do que aquela que Jesus trouxe para os judeus. Porque quando ela chegou aos gentios com Paulo, ela estava mais avançada. Você tem que pôr atenção a alguma coisa. E o que aconteceu? Deus disse: separa-te dele, porque eu vou abrir a terra e acabarei com ele e sua congregação. E a terra se abriu, fogo subiu e eles pereceram. Vê? Os confundidos, os líderes, são eles que causam os problemas entre o povo. Se não fosse assim, por que os líderes fazem isso? Porque eles deixam a mensagem de uma só pessoa. Eles deixam de ouvir um. Veja o que Coré fez. Deixou de ouvir a Moisés. Deixou de trazer a mensagem de Moisés para o povo. Ele tinha mais uma mensagem. Datã tinha outra mensagem. O povo ficaram confundidos e ele conseguiu convencer líderes, 250 líderes, com seus incensários. Se não fosse assim, hoje nós poderíamos vir aqui a essa cidade e cada igreja e as congregações estariam juntas. Eles teriam este lugar. Ele disse, os bar de bebidas alcoólicas estariam fechados, as boates estariam fechadas, os estádios de futebol estariam fechados, porque esse povo estaria unido, mas estavam divididos entre metodistas, batistas, pentecostais. Cada um tinha uma ideia. Quando veio o irmão Brana, o irmão Neville seguia a mensagem de um que era Brana. Pregava a mesma coisa que o irmão Brana pregava. Hoje nós estamos aqui para pregar a mesma coisa que João pregou. Espere, escute. O que eu quero dizer é isto: nós estamos todos espalhados por causa dos líderes. Olha, tem um grupo em Chapecó, tem outro grupo em Curitiba. O grupo de Curitiba só escuta o irmão Brana. Tem um grupo de Chapecó, tem um grupo de Goiânia. Tem um grupo aqui do Sul. Tem um grupo do Norte, tudo espalhado. Por quê? Por causa dos líderes, dos cabeças. Então, eles não são uma mensagem de uma só pessoa. Eles são uma denominação. Isso não pode acontecer entre nós. Se nós colocar uma ideia diferente que João pregou e ensinou, aí nós começamos a virar uma denominação. Por que Policarpo não foi escolhido para ser o mensageiro da segunda era? Porque ele se inclinava à organização. Veja que minuciosamente irmão Brana estudou a história. Viu que Irineu, que tinha menos talento, menos dom do que Policarpo, a história conta sobre ele, um homem honrado, um tremendo homem, mas não podia ser o mensageiro por causa do seu inclino, sua inclinação para a denominação, para a organização. Então ele escolheu Irineu. Então veja, nós chegamos aqui. Deus pode vir para fazer coisas, para fazer alguma coisa, e os líderes desses grupinhos têm medo de perderem alguma coisa. Eles puxam eles para longe disto, ao invés de aceitarem a mensagem de Deus. Foram os líderes nos dias de Noé, foram os líderes nos dias de Moisés, foram os líderes nos dias de Jesus. São os líderes hoje, nos dias do Espírito Santo. Foram os líderes nos dias de Pentecoste, nos dias de Lutero foram os líderes. Por isso, a mensagem luterana não avançou. A mensagem wesleyana não avançou por causa dos líderes. Eles pararam. Por isso o irmão Brana pregou cisternas rotas, águas estagnadas, que vai criando bicho. Ela não é corrente, é uma água parada. Vai criando aqueles cabeça de prego, de taxinha, como diz, e vai vindo
uma série de coisas que você vai vendo dentro da mensagem. Então, a água, ela tem que correr. São os líderes hoje, nos dias do Espírito Santo, a multidão mista. Eles dizem, deixe as mulheres fazer isso, porque você grita com elas. Um diz uma coisa, outro líder diz outra coisa. Nós somos os líderes desse dia. E nós temos que estar de acordo com a mensagem de uma só pessoa, João. Nós somos líderes. Eu, vocês aí, os pastores, somos líderes. Mas de acordo com a mensagem de João. Foi o que São Paulo disse em 1 Coríntios 4, verso 6. Aprenda a não ir além do que está escrito. Aprenda a não ir além daquilo que foi pregado, que foi ensinado. Aonde eu for, eu vou pregar essa mesma mensagem para vocês. Na África, Portugal aí, onde vocês estão nos acompanhando. Norte, sul. Agora veja, você tem que ter os óculos. Tirei os óculos, já fica meio ruim. Para poder ler, se botar uma letrinha um pouco maior, mas aí dói um pouco as vistas, né? O que acontece é que as pessoas estão com o óculo errado. Óculo metodista, batista, primeira e segunda etapa. Você tem que ter os óculos de João, os óculos da esposa, para poder ler esta mensagem. O problema é que você está sem os óculos. Vamos ver aqui, 144. E se há algo que é incorreto e que é contra Deus, são velhos membros, casca dura na igreja e que pensam que são muito bons. E eles não conseguem ver através de nada além de seus próprios óculos. Você tem que trocar de óculos. Você tem que pegar o óculos, marca João, Apocalipse 10, 8 a 11. Você tem que pegar esta marca para ler. Se você pegar a primeira e segunda etapa, você vai confundir o povo, confundir sua família, confundir seus filhos. E confundir a você mesmo, porque você não vai ler direito. Tem que ter o grau certo, tem que passar para um especialista. Olha como é que ficou diferente. Eu não estou criticando, mas estou criticando. Isto é exatamente correto, e Jesus disse: são 2 vezes mais filho do inferno do que quando vocês começaste. Você vê o povo espalhado hoje. O povo metodista, batista, pentecostal. Aí você vê também o povo da primeira e segunda etapa da mensagem. E hoje temos essa terceira etapa pirata que eles em si não se entendem. Que eles são um grupo. Eles não têm a mensagem de uma só pessoa. Entre eles crerem, eu estive lá entre eles, que o pão asmo tem que ir azeite. Não importa o que o irmão Brana disse, mas nós vamos pela tradição judaica. Eles têm isso, essa doutrinazinha lá. Agora, quando vem para cá, tem que deixar tudo lá. Tem que aprender tudo de novo. Porque aqui seguimos a mensagem de uma só pessoa. E nós não somos divididos. Agora, quando consideramos uma igreja, não importa quantos membros possa haver nela. Se ela tem 5 membros só, se ela tem 20 membros, se ela tem 100 membros, não importa.
Deus não está olhando a membresia, Deus está em busca do caráter. É o que ele disse aqui. O que ele busca é caráter. Ele não está buscando membros, mas caráter. Foi o que Eliezer buscou, um caráter. Aí ele encontrou em Rebeca. Tinha o caráter que Abraão buscava para o seu filho. Temos que tomar os óculos espirituais de João. A hora de se posicionar ao lado de João. Que bem faz ter pedras, se você não tem um talhador para talhá-la? Que bem faz você estar com 1000 mensagens dentro de casa, 100 mensagens, 100 DVD, VCD, isso aí. E se você não tem um talhador, não tem um pedreiro, o que adianta as pedras, o que adianta os tijolos? Você não tem um profissional para levantar essa casa, de acordo com a planta. Você pode ter milhares de Bíblias, milhares de livros do irmão Brana. Cadê o pedreiro? Cadê o profissional? Cadê o arquiteto para levantar essa casa? Agora hoje, nós temos Apocalipse 10, 8 a 11, e nós não podemos sair de Apocalipse 10, 8 a 11, sair dessa planta. Vocês lembram do barco, né, que o moço estava construindo? Aí passou um e disse assim: ei, rapaz, você está fazendo errado esse barco. Você tem que fazer assim, assim, assim. E assim foi passando, ele fez, terminou o tal de barco. Colocou na água, afundou. Aí ele foi fazer outro. Aí passou alguém e disse: olha, você acho que nunca construiu barco. Ele disse: ó, aquele outro lá foi feito com ideia de terceiro. Olha que coisa mais horrível. Você não está vendo as mensagens feitas com ideia de terceiro? Com posicionamento de grupo de homens? Agora veja só que coisa linda a mensagem de uma só pessoa. Ela leva a noiva a ser perfeita. Traz a mensagem completa. BRANHM, perfeito, perfeição. Cordeiro seu do trono, sétimo selo é Brana. A mensagem é de uma só pessoa, que nós não podemos esquecer, meus irmãos. É dizer a mesma coisa, comer o livrinho, reprofetizar outra vez, não parar de comer este livrinho, esta mensagem. Glória a Deus. Nosso tempo já está indo. Eu tinha muita coisa para vocês aqui. Deus eterno, Pai todo-poderoso, Tu tem colocado essa responsabilidade agora, como diz o profeta nessa mensagem, na mão dos ministros, Pai. É uma grande responsabilidade. Tudo aquilo que João trouxe, nós estamos incumbidos a trazer a mesma coisa, a falar a mesma linguagem, a trazer a mesma mensagem ao Senhor. O Senhor nos ajuda, o Senhor vindica esse ministério, o Senhor vem ungir a cada homem nesse ministério, a ungir a cada pessoa, abençoar, batizar esse povo com o batismo do Espírito Santo na alma, o selo da promessa, em nome de Jesus Cristo. Amém. O profeta